momento mais importante do programa, nós sempre falamos, é o momento em que nós temos a oportunidade de conferenciar aquilo que o Senhor trouxe para nós como orientação por boca dos seus santos profetas, por boca do nosso Senhor Jesus, que é um profeta também, e é o grande profeta chamado pelas Escrituras. Nós estamos hoje trazendo o programa número 7. Vamos fazer uma memória do programa passado. Nós estudamos o tema Deus, por meio dos seus profetas, mantém acesa a promessa de um rei da linhagem de Israel. Essa promessa foi mantida viva na mente do seu povo. Apresentamos então no programa passado o cuidado de Deus por seu plano, que é a salvação do mundo. E mostramos que através dos seus profetas, Deus manteve acesa na mente do seu povo a promessa de um rei e um reino da linhagem de Israel. Você que não teve a oportunidade de ouvir os programas passados, solicite e enviaremos os áudios a você. Temos certeza que se você ouvir os programas anteriores, sua compreensão será maior. Glória a Deus. Em programas anteriores, nós mostramos o propósito de Deus em salvar o mundo das mãos do diabo. Mostramos que da mulher nasceria uma descendência por meio da qual Deus manteria seu plano na mente dos seus e, por fim, nasceria aquele que venceria o diabo. Falamos também de Abraão e o seu chamado, mostramos que Deus cumpriu sua palavra em abençoar as nações por meio de Abraão. Procuramos trazer as principais profecias a respeito do rei e reino da linhagem de Israel. E hoje estaremos trazendo então a você o evangelho que foi anunciado a Abraão. E nós não temos dúvida, não é isso, cooperador Giliardi, que o evangelho que Abraão ouviu foi o evangelho do reino. Eu digo, o evangelho do reino traz na sua mensagem todo o plano de Deus para a restauração do mundo. Dizer que o reino será no céu é pôr todos os profetas e apóstolos como mentirosos, pois todos os profetas apontam o rei sobre o trono de Davi e anunciam a restauração de todas as coisas. E caso fosse verdade que o reino é no céu, não tem como acontecer as profecias se o reino for no céu. Esperamos que tenha ficado claro para você as profecias que apontam Jesus como o futuro rei de toda a terra. Depois de estudarmos o que falaram os profetas, que foi o programa passado, a respeito do futuro rei, ou reino de Jesus também, veremos no estudo de hoje o evangelho que Jesus pregou. Hoje traremos o tema, o evangelho de Cristo. João Batista, cooperador Giliardi, era um pregador do evangelho do reino, não é isso? Sim, sim. E não seria o contrário, né? Sendo João um profeta de Deus e precursor de Jesus, não pregaria algo diferente dos demais profetas de Deus. Conforme está escrito em Mateus 3, versículo 1 e 2, cooperador Giliardi. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós vemos o evangelho que João Batista pregava. O nosso irmão Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele traz uma informação muito importante para nós. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Arrependei-vos e crede no evangelho, o tempo está cumprido. Então nós vemos uma harmonia de Jesus com os profetas, vemos uma harmonia de João Batista com Jesus. João foi preso, mas Jesus continuou pregando o evangelho do reino, graças a Deus. Nós temos aqui em Gálatas 3 e 8 uma informação importante a respeito de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Nós vemos essa informação importante, que anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Nós perguntamos, que evangelho Abraão ouviu? Abraão ouviu que evangelho? Com certeza nós dizemos, não é isso, cooperador? Abraão ouviu o evangelho de Cristo. Este termo ocorre mais de 10 vezes na Segunda Aliança, ou no Novo Testamento, ouviu o evangelho do reino. Com certeza ele ouviu toda a boa notícia a respeito da missão de Jesus. Isso enche nossos corações de alegria em saber que Abraão ouviu falar de Cristo, ouviu falar de Jesus e do evangelho que ele pregaria. Abraão foi um exemplo para nós quando ele entregou o filho dele em sacrifício. Ele viveu uma figura do próprio Deus ali entregando Isaque. Com certeza Abraão entendeu todo o plano de Deus para a salvação do mundo e a salvação dos homens.
Eu acredito que Abraão, quando ouviu o Evangelho, ele não ouviu simplesmente a biografia de Jesus. Não, tristemente a humanidade tem reduzido o Evangelho à história acerca da pessoa de Jesus e tem negligenciado e vem fazendo vista grossa à mais profunda e vastamente mais abrangente mensagem que ele trouxe. É claro que ele, Jesus, trouxe boa notícia, as mais maravilhosas notícias que esse cansado e perturbado mundo precisa ouvir. Uma sessão inteira, cooperador Giliardo, do Novo Testamento foi devotada ao registro histórico da mensagem que Jesus ensinou quando aqui esteve. Esta porção da Bíblia, apropriadamente chamada os Evangelhos, contém os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os escritores desses registros nos dizem que a principal mensagem de Jesus foi o quê? O Evangelho do Reino de Deus. Graças a Deus por isso. Mateus 3, versículo 1 e 2. Que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a pregação de João Batista é chegado o reino dos céus. O registro do nosso irmão Mateus, no capítulo 4, 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Glória a Deus. Graças a Deus. O irmão Lucas, também no capítulo 8, versículo 1, registra também a pregação de Jesus. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então nós vemos a evidência máxima desses versos que diz que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Louvado seja Deus. É isto, meu amigo, você que está nos ouvindo. As escrituras são harmônicas, elas não se contradizem. A palavra dos profetas tem se cumprido. Jesus não veio pregando um evangelho qualquer, e a Igreja de Deus também não acredita em qualquer evangelho. A Igreja de Deus tem pregado o evangelho do reino, o evangelho de esperança, a boa notícia. Vamos trazer aqui um relato registrado por nosso irmão Lucas. Esse relato mostra que Jesus tem poder para desfazer as obras do diabo e que esse poder foi demonstrado por meio de vários escritos dos nossos irmãos. É só um pequeno exemplo do que Jesus fará ao tornar rei da terra. É um texto bastante longo, mas interessante. Lucas 4, versículo 31 ao 43. Cooperador Giliardi. E desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam um com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E, sendo já dia, saiu, e foi para o lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu
anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Então, como falamos, este texto prova para nós que Jesus tem poder de vencer o diabo. Um demônio imundo exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste nos destruir. Eles sabem, os demônios, que Jesus vai destruir ele. O demônio, lançando o homem por terra, saiu do homem porque Jesus repreendeu. A sogra de Pedro estava enferma, Jesus repreendeu a febre. Muitas pessoas traziam enfermos de várias doenças, Jesus, pondo as mãos, curava todos, e também saíam de muitos demônios. Jesus, neste texto e por outros, o versículo 41 diz assim: também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, os demônios diziam: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Os demônios reconheciam que Jesus era o ungido, o Messias, o Filho de Deus. Eles sabiam a missão que Jesus tinha. Sabia que Jesus, como Messias, tinha e tem o objetivo de vencer, derrotar o Satanás, como o nosso irmão João escreveu. Jesus virá desfazer as obras do diabo. Jesus repreendeu eles, não deixava os demônios falarem. E as pessoas queriam deter Jesus. Jesus disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino, porque para isso eu fui enviado. Graças a Deus, nossos corações enchem de esperança ao saber, nos relatos que os nossos irmãos trouxeram no evangelho, prova que ele é o Messias, tem provado que ele tem poder de vencer Satanás, tem provado que ele tem poder de vencer as enfermidades, tem provado que ele tem poder de mudar as situações. O irmão Lucas registra que Jesus procurou um lugar deserto e mesmo assim a multidão seguiu ele. Lucas 9:11. E, sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus. Falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam. Vemos que o evangelho é transformador. Graças a Deus. Cooperador Giliardo, eu fico pensando como era maravilhoso ouvir de Jesus o evangelho do reino. Já pensou? Louvado seja Deus, muito bom. Eu acredito que as palavras de Jesus enchiam os corações de esperança. Eu acredito nisso. Os escritos dos nossos irmãos Marcos, Mateus, Lucas e João são mais que suficientes para provar que Jesus de fato é o Messias. Ele, Jesus, deu provas por meio do evangelho que ele pregou e as obras que ele realizou, que ele tem poder de mudar a história da terra. Graças a Deus, ele tem poder de mudar. Nosso irmão João testemunhou vários feitos de Jesus. Ele escreveu, João 20, versículo 30 e 31, ele escreveu assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então nós vemos que Jesus, além do que estão escritos, ainda tem milhares e milhares de coisas que não foram escritas, provando que ele tem poder de transformar. É isso. Você já pensou quanto das falas de Jesus a respeito do futuro reino deixou de ser escrito? Várias coisas deixaram de ser escritas. Você já pensou? Jesus e os seus discípulos pregavam um evangelho harmonioso com as palavras dos profetas. Eles anunciavam a vinda do reino. Em Lucas 10, versículo 1 e 9, nós vamos encontrar uma informação importante. Jesus não só pregou, mas também mandou que os seus discípulos fizessem também o mesmo. Lucas 10, 1 e 9. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2. Então nós vemos um mandado do Senhor Jesus. Para onde eles iam? A todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Louvado seja Deus. O que Jesus queria dizer, eu pergunto, quando ele e os seus discípulos diziam: é chegado a vós o reino de Deus? A versão revista e corrigida, versão corrigida e fiel, a palavra grega traduzida por chegado é o quê, irmão Giliardi? É engizo. E essa palavra quer dizer que alguma coisa se aproxima, não é isso? Sim, sim. Não significa que alguma coisa já chegou realmente, mas que está próximo de chegar. Esta palavra é chegado. Você pode consultar no dicionário chegado.
É algo que está se aproximando. Podemos trazer aqui versões da Bíblia que reconhecem essa distinção que fizemos. Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje traduz essa parte de Mateus 4,17 dizendo: o reino de Deus está perto. A Bíblia Sagrada, edição Pastoral Paulus, 1993, diz: o reino dos céus está próximo. Bíblia Sagrada Difusora, Bíblia 2002, traduz: está próximo o reino dos céus. A tradução Nova Versão Internacional diz: o reino se aproxima. E Lucas 23, versículo 50 e 51 diz o quê, cooperador Giliardi? E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Então nós vemos, ministros Lucas e ouvintes, que as versões das Bíblias que são fiéis ao texto original, e também este verso confirma que o reino ainda não chegou, mas eles estavam esperando ainda o que havia de chegar. E é isso, se esperavam, isso prova que o reino ainda não tinha chegado. Não tinha chegado, eles estavam esperando. Lucas 9, versículo 60. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então Jesus espera de nós que anunciamos o reino de Deus. Eu acho interessante, cooperador Giliardi, trazer aqui o sinônimo da palavra anunciar, o significado de anunciar. O significado de anunciar é fazer saber, publicar, noticiar, anunciar uma boa notícia, ou predizer, profetizar, prever, anunciar o futuro. Então vamos ver o sinônimo de anunciar. Anunciar, comunicar abertamente e publicamente. Anunciar é o quê? Divulgar, avisar, aclamar, afirmar, apregoar, assegurar, comunicar, declarar, dizer, evidenciar, informar, manifestar, mostrar, notificar, participar, proclamar, relatar, revelar, transmitir, veicular. São esses os sinônimos da palavra anunciar. Então a Igreja de Deus e nós, como membros da Igreja de Deus, temos a obrigação de divulgar, de avisar, aclamar, afirmar, apregoar, assegurar, comunicar, declarar, dizer, evidenciar, informar, manifestar, mostrar, notificar que o reino de Deus está próximo de fato, não é isso? Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus nós temos a esperança que a terra voltará a ser muito boa. Nós temos essa esperança. Jesus mostrou que ele tem poder de desfazer as obras do diabo, libertou pessoas endemoniadas, de enfermidades, lepras e até a morte ele venceu. Mostrou que tem poder de fazer os mortos ressurgirem da sepultura. Quando preso, deixou claro que anjos poderiam destruir os seus inimigos. Isso mostra que ele vai vencer os seus inimigos. Lembra? Quando Pedro levantou contra o soldado, Jesus disse: não faça isso, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e o Pai mandaria legiões de anjos. Ele disse isso em Mateus 26, versículo 53. Durante o pouco de tempo que Jesus passou na terra, Jesus deu mais que provas que tem grande amor por nós. E mesmo nos últimos momentos, no madeiro, mostrou seu poder de salvar as pessoas do poder do diabo. Quando ouviu um pecador arrependido, o qual pediu a ele que lembrasse dele quando viesse como rei. A este pecador Jesus disse: estarás comigo no paraíso ou no reino. Lembra de mim quando entrares no reino. E Jesus identifica o reino como o paraíso. Por que Jesus fala o paraíso? Jesus lembra do Éden. Jesus lembra do mundo original. Jesus tem na mente dele o mundo original, o Éden. Amém. E Jesus, depois da sua ressurreição, instruiu seus discípulos quanto ao reino de Deus. Atos 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Graças a Deus. Eu fico a pensar. Jesus ressuscitou e depois foi visto pelos seus discípulos por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu fico a pensar. O que os discípulos ouviram de Jesus? O que eles ouviram de Jesus? O diálogo de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, após a morte de Jesus, o sepultamento, os discípulos abandonaram a missão. E Jesus encontra com os dois discípulos no caminho de Emaús, e esse diálogo mostra a nós que eles não haviam entendido a mensagem do reino ainda. Vamos ler? Em Lucas 24, 21, diz o seguinte: os dois discípulos diziam, ministro Lucas, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então nós vemos que eles não tinham entendido ainda
que não era o tempo que Jesus ia remir Israel, mas que o reino estava próximo, está para chegar. Jesus usou as escrituras e as palavras dos profetas para abrir o entendimento deles. Lucas 24, versículo 26 ao 27, Jesus disse: Porventura, não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus usou as escrituras para abrir o entendimento deles. Louvado seja Deus. E a partir disso nós vamos encontrar os servos do Senhor continuaram pregando o evangelho do reino, agora entenderam, agora compreendiam, continuaram pregando o evangelho do reino. Atos 8, versículo 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então, a partir desse instante, pregaram o evangelho do reino de Deus com ousadia. Atos 19, versículo 8. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Nós temos mais um verso que mostra que o evangelho do reino sempre foi pregado pelos servos de Deus. Em Atos 20, verso 25, nós temos o seguinte: E agora, na verdade sei, que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então nós vemos 2 versos aí que mostra, ministro Lucas e ouvintes, que o evangelho do reino de Deus sempre foi pregado. A mensagem do reino foi a essência do ensinamento de Jesus e seus discípulos desde o princípio. Conjuntamente, eu digo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João usam a expressão o reino de Deus em 53 versículos. O evangelho que Jesus trouxe é, sem dúvida, acerca do reino. Como já falamos, os discípulos foram instruídos a espalhar a mesma mensagem. Não faria sentido pregar um evangelho que contradiz os profetas. O irmão Paulo, quando esteve preso em residência domiciliar em Roma, perto do fim do seu ministério, recebeu numerosas visitas aos quais anunciava o evangelho do reino. Atos 28, versículo 23. E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Graças a Deus, louvado seja Deus. É isso, meu amigo, você que está nos ouvindo, você já tem consciência que nós não estamos aqui anunciando um evangelho inventado por nós. Não, você tem essa certeza. O evangelho que nós estamos anunciando é o evangelho anunciado pelos profetas, anunciado desde de Moisés até os profetas, todos os profetas. Não podemos ter uma fé diferente da palavra de Deus por meio dos seus profetas. Não podemos ter uma fé diferente. Como falamos, o ministério de Jesus centrou-se no reino. De acordo com o testemunho das Escrituras, os discípulos continuaram a proclamar o reino depois da ressurreição de Jesus. Nosso irmão Pedro diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, versículo 10 e 11, será concedida a entrada no reino. Graças a Deus. O irmão Paulo também proclamou o evangelho do reino. O irmão Paulo proclamou o evangelho do reino. O livro dos Atos dos Apóstolos registra que no princípio do seu apostolado ele criou congregações em várias cidades. Vamos ler Atos 14, 22. Amém. E diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele nunca disse entrar no céu. Ele falou isso, irmão Giliardi? De maneira nenhuma. Ele nunca disse enquanto estiver na terra teremos lutas. Ele nunca falou isso. Ele nunca disse no céu não haverá tristeza. Ele nunca disse no céu não haverá choro nem dor. Nosso irmão Paulo acreditava no reino de Deus por meio de Jesus, que mudará o curso do mundo adâmico, nós podemos dizer, não é isso? Sim. Nosso amém. irmão Paulo não pregava a destruição do mundo. Você não acha, meu amigo, estranho a ausência de textos bíblicos falando
Se é verdade que os crentes vão aos céus, por que perder a oportunidade, não é, cooperador Giliard, de falar das grandezas e das belas coisas do céu, não é isso? Isso. Nosso irmão Paulo falou da transformação desse mundo. Ouça o que ele escreveu. Romanos 8, versículo 19 ao 22. Que diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então nós vemos que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Isso é a transformação do mundo, ministro Lucas. Essa criação que Romanos relata é a terra. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a criação a isso? Adão e Eva. Essas são palavras de quem pregou a restauração de todas as coisas. Os que seguiam as pisadas de Jesus ensinam a mesma mensagem que ele ensinou. O livro dos Atos e as epístolas dos apóstolos à Igreja de Deus evidenciam que eles ensinaram sobre o reino de Deus. Eles não pregaram uma mensagem estranha às Escrituras. Jesus, ao descrever como na sua vinda ele recompensará os que forem fiel, revelou que o reino de Deus foi preparado para nós muito antes do que podemos imaginar. Nosso irmão Mateus registrou as palavras de Jesus. Mateus 25, 34. Que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então esta boa notícia sobre o futuro glorioso da humanidade tem sido o plano de Deus desde o princípio. As Escrituras desde o princípio até o fim declaram uma mensagem consistente referente ao reino de Deus. Uma mensagem comunicada pelos profetas, servos de Deus, ao longo dos tempos. Profecias após profecias anunciam um verdadeiro reino governado por um Messias profetizado. Infelizmente, essa mensagem é estranha dentro da pregação em nossos dias. Que pena, né? Eu digo que pena por quê, cooperador Giliard? Por quê? Pois para a salvação se faz necessário crer no quê? No Evangelho. Nós não podemos pregar uma coisa diferente, ministro Lucas, do que Jesus, os apóstolos, os profetas, os evangelhos pregaram. E é uma pena que as demais religiões não preguem esse evangelho. Nós não podemos então pregar um evangelho que não tem poder de salvar. Jesus disse em Marcos 16, versículo 15 e 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós vemos aí que o evangelho salva. Eu pergunto, qual evangelho salva? Se não for o evangelho bíblico, o evangelho que Abraão ouviu, o evangelho que os profetas pregaram, o evangelho que todos acreditaram, o evangelho que Deus preparou para a salvação do mundo, qual evangelho salva? Se não é esse evangelho. Agora, homens estão pregando um evangelho platônico, infelizmente estão pregando o evangelho platônico. Isso. Jesus é o Salvador do mundo, nós acreditamos nisso. Em 1 João 3, versículo 8 está escrito: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o diabo colocou o mundo em uma situação ruim, mas Jesus é aquele que vai desfazer essas obras. E o nosso irmão Paulo concorda com essas palavras que o nosso irmão João escreveu. Nosso irmão Paulo diz, 1 Coríntios 15, do 25 ao 27, ele vem dizer assim: porque convém que reine, até que haja postos a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então onde é que tem inimigos, ministro Lucas? Na terra, nos céus não tem, né? Amém. Ele reinará para pôr todos os inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Ele concorda que o Jesus manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós oramos pedindo a vinda do reino. E temos confiança na palavra de Deus por meio dos seus profetas. Temos certeza que o governo de Jesus porá todas as coisas no seu devido lugar. Há quase 2000 anos, Jesus
o próprio Filho de Deus pregou um maravilhoso futuro para a humanidade. A mensagem de Jesus, chamada o Evangelho, quer dizer a boa notícia, a verdadeira boa notícia que o mundo tão desesperadamente precisa. Nós cremos nessa mensagem. Nós acreditamos. Mateus 13, versículo 41 e 43. Diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Graças a Deus. Cremos que o reino de Jesus na terra fará que da terra seja tirado os escandalosos, os que cometem iniquidade, fará com que na terra volte de fato a perfeição da vontade de Deus ser feita aqui na terra. Nós agradecemos a Deus por essa esperança que temos. Convidamos você a estar conosco nos próximos programas. Com certeza sua compreensão será aumentada. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, nesse instante, com essa mensagem maravilhosa, graças a Deus por mais um primeiro dia da semana. E hoje contemos o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Então, nesse instante, eu convido a todos para nós fazermos uma oração de encerramento, para que Deus abençoe e também que essa palavra venha morar em nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Grande e eterno Pai, nós te damos graças por mais um programa. Te damos graças por tua palavra que toca nossos corações. Te agradecemos, ó Deus eterno, pela orientação por meio dos seus santos profetas, por esta notícia tão boa, o Evangelho, que anunciam paz para um mundo perturbado. Nós te agradecemos por cada pessoa que está ouvindo neste momento essa programação, que o Espírito do Senhor possa tocar o coração de cada uma delas, ó Pai, para que possam compreender a tua palavra, palavra que tem poder de salvar. Este Evangelho que foi anunciado a toda criatura, um Evangelho que faz de todas as criaturas filhos de Deus e filhas. Te agradecemos em nome de Jesus e oramos nesse momento que haja paz nos corações, que os corações, ó Deus, que deviam ter paz, que o espírito da enfermidade possa ser desfeito em nome de Jesus, que toda falta de paz, ó Deus, possa ser tirada em nome de Jesus. Nós oramos, venha o teu reino, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. Te agradecemos pela esperança que mantém os nossos corações, ó Deus eterno, assim confiados em tua palavra, cheios de esperança para um futuro próximo. Oramos pela vinda desse reino, te agradecemos por tudo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém.